A primeira lei espiritual, assim chamada, todos são pecadores indesculpáveis perante Deus. Vamos analisar isto à luz de Romanos no capítulo 3. A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente de Corinto, antes de ele conhecer Roma, antes de ir para lá. Mas ele já acompanhava tudo que acontecia em Roma, porque era a capital do mundo, capital do império que dominava praticamente o mundo todo naquela época. E ele sabia de muitos cristãos lá, e ele procurou dar assim um compêndio teológico muito lógico do que é a realidade espiritual e o caminho da salvação, e depois orientações para os que já são cristãos, como prosseguir. A carta aos Romanos é muito rica em ensinamentos para todos nós cristãos. Ele começa no capítulo 1 mostrando a realidade do mundo, entra no capítulo 2 não desculpando os judeus, e no capítulo 3 ele generaliza essa chamada primeira lei espiritual. Então eu quero ler alguns versículos a partir do versículo 9, Romanos 3, 9, que se conclui: nós temos qualquer vantagem pelo fato de sermos judeus ou conhecermos a palavra de Deus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Religião não protege, não justifica. Todos estão debaixo do pecado e, portanto, da condenação do pecado. Porque está escrito: não há justo nenhum sequer. Ele vai citando o que já estava escrito lá atrás na Bíblia, no Antigo Testamento. Não há nenhuma pessoa justa por si só. Não há quem entenda, porque o entendimento vem do Espírito Santo de Deus. Então, por nós mesmos, a mente natural nunca vai entender o que é espiritual. Também não há ninguém que busque a Deus por si só. Se Deus não nos buscar, nós não chegaremos lá. Não há ninguém que seja bom, que busque a Deus. A gente busca os nossos interesses, mas buscar a Deus pelos interesses de Deus espontaneamente, ninguém, nenhum ser natural. E ele generaliza: 12, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. O ser humano natural não consegue fazer o bem, porque a sua natureza é de egoísmo, de interesses, é uma natureza decaída. Nós nascemos com ela, nós a herdamos quando nascemos, e isso nos faz não conseguir praticar a justiça e a verdade, nos aproximarmos de Deus. Em consequência disto, claro que não é para todas as pessoas, mas há um pouco disso em todos nós. A garganta deles, continua o texto, é sepulcro aberto, uma sepultura mal cheirosa. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. As pessoas naturais são capazes de fazer suas versões, dar suas opiniões, sempre se defendendo ou justificando a si próprias e procurando condenar os outros. A boca, continuando o texto, eles a têm cheia de maldição e de amargura. A melhor das pessoas naturais também amaldiçoa os outros, fala duro contra os outros, julga os outros e também fica amargurada em relação ao que os outros estão fazendo. Isso é reação natural de todo ser humano, daquele que se tem por melhor.
ele é incapaz de agir segundo Deus. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Há pessoas que fazem isso, há pessoas que defendem os que fazem, há pessoas que desejam a morte dos outros. Isso é comum em todo ser humano, de um jeito ou de outro. Eles desconhecem o caminho da paz. As pessoas não vivem para manter a paz entre os semelhantes. A pessoa vive para seus interesses. Isso é compreensível. É a natureza humana decaída com a qual nós nascemos. E ele conclui: não há temor de Deus diante de seus olhos. Não tem medo de Deus. Eles, baseados em suas justiças próprias, agem dessa ou daquela maneira. Todos somos assim. Então, o apóstolo Paulo, no versículo 19, diz: nós sabemos, isto é uma certeza pela palavra de Deus, que a lei, tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Esse não é o caminho, porque ninguém vai conseguir cumprir toda a lei. Há passagens da lei muito difíceis. Amar o próximo como a si mesmo. É impossível a carne fazer isto. A nossa natureza é egoísta. A nossa natureza busca os nossos interesses. E dessa maneira, não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Não buscamos os interesses de Deus. E essa natureza não tem esperança para ela. Ela está fadada ao fracasso. Essa nossa natureza está fadada à condenação por causa do que a gente pratica. A nossa natureza é incapaz de praticar coisas boas. E nós vamos ser julgados não só por praticar coisas más, por também deixar de praticar o que é bom. Nossa natureza nos condena.